caracol e um polvo têm em comum? Vem comigo que eu vou te contar. Hoje a gente vai trabalhar sobre um filo que a gente encontra aí ele, né, em vários ambientes, incluindo o aquático e o terrestre. Por isso aí o polvo e o caracol têm muita semelhança. Então o filo que a gente vai trabalhar hoje é o filo molusca. Então vamos conhecer esse filo e ver as principais características dele. Primeiro de tudo, é um filo muito grande, a gente vai ter mais de 100 mil espécies descritas. É o segundo maior filo que a gente tem. O primeiro é dos artrópodes, dos insetos, mas o segundo maior filo é o filo dos moluscos. Todos eles podem ser encontrados em ambientes diversos. Então, a gente pode encontrar, por exemplo, em água doce ou em água salgada. A gente pode encontrar em ambientes terrestres, tanto úmidos quanto secos. Mas o mais comum é em ambientes úmidos ou aquáticos. Esses animais, né, esse filo, o nome dele vem de animal de corpo mole, por isso molusco. Então a estrutura anatômica desses animais é de ter um corpo mole. Sendo assim, eles precisam de algum tipo de proteção. Então a maioria deles vai ter tipo uma casca, né? Ou pode ser uma casca, né, toda espiralada, como um de caracol, por exemplo, ou pode ser uma casca que preenche ali todo o animal, como por exemplo de uma ostra. Então a gente vai ter, né, diferentes tipos de estrutura de fora, né, deste corpinho mole, para conseguir segurar esse animal e proteger ele dependendo do local onde ele estiver. O corpo deles vai ser dividido em massa visceral, pé e cabeça. Nessa massa visceral aqui, seria mais ou menos onde estão os órgãos dele, tipo aqui o nosso tórax, né? Onde a gente encontra essa estrutura aí de órgãos de dentro do corpo desse animal. O pé seria para locomoção, que pode estar diferenciado dependendo do animal, como por exemplo num polvo, né? Esse pé ele vai ser modificado em tentáculos, por exemplo. E a gente vai ter aí a cabeça também, a gente consegue diferenciar a cabeça do resto do corpo, né? Então a gente consegue ver bem ali no animal essa divisão. Em alguns, a gente não consegue ver essa divisão tão perfeitamente, mas na maioria deles a gente consegue perceber. O corpo deles, né, pelo fato de ser assim, ter essa anatomia, a gente diz que ele tem uma simetria bilateral. É mais ou menos o seguinte, se nós pegarmos este animal e cortarmos ele exatamente no meio, se nós olharmos os dois lados serão iguais. Então, por isso a gente diz que é uma simetria, ou seja, as partes iguais são bilaterais, ou seja, a gente tem duas partes iguais ali daquele animal. O sistema digestório deles vai ser completo, isso quer dizer que eles têm uma boca e eles têm um ânus lá no final do processo. Então eles vão ter todo um sistema digestório ali para fazer a digestão dentro do animal. Mas tem uma coisa específica aí que vai modificar aí de espécie para espécie. Uma delas é a presença de rádula. A rádula é como se fossem uns dentinhos, é uma língua áspera, como se fosse aí uma lixa, que vai ajudar o animal a raspar o ambiente, principalmente aí de uma pedra ou de um local, né, mais rígido, para conseguir raspar e pegar o alimento naquele local. A gente também vai encontrar bico córneo. O que é esse bico córneo? É uma estrutura que vai ajudar, principalmente os animais aquáticos, a conseguirem segurar e quebrar, né, algum tipo de alimento. Então é literalmente um biquinho, só que ele é pequeno, né? Não é um bico como o de uma ave, mas é um bico pequeno que vai ajudar ali a segurar ou quebrar algum tipo de alimento. E nós temos um extra, um plus, que são o dos bivalves. Os bivalves são aqueles animais que têm duas conchinhas. Marisco, ostras, têm duas conchinhas que fecham, né? Para guardar ali o animal ali dentro. Esses animais especificamente, o sistema digestório deles também é completo, porém, eles são filtradores. O que isso quer dizer? Que eles vão aí filtrar a água para a captura, né, do oxigênio, mas junto com essa água que traz os gases, vão vir o alimento. Então o alimento vai entrar ali pelas brânquias também. Então eles são animais filtradores. Então eles não vão ter uma estrutura ali de boca, né, específico, uma boca para capturar o alimento. Vai entrar assim ali pela parte das brânquias, junto com os gases.
Esses animais são carnívoros, eles são heterótrofos, ou seja, eles se alimentam de outros seres vivos, e eles vão ser carnívoros, ou eles podem ser herbívoros, ou seja, se alimentar aí de algum tipo de planta, né, ou alga, ok? Mas no caso dos filtradores, né, eles vão ser aí detritívoros. Por quê? Porque eles vão consumir o alimento, né, a sujeira, o resto de coisas que tem ali naquele ambiente. Inclusive, né, é um grande problema quando a gente tem bivalves em locais que possam ser poluídos e as pessoas consumirem esses bivalves, né? Visto que eles são filtradores e essas toxinas podem permanecer dentro do organismo desse animal. A respiração, como esses animais vão respirar então? Como eu disse, a gente vai encontrar tanto no solo quanto na água, então a gente vai ter diferentes formas de respiração. A gente pode ter respiração por brânquias, que é no caso de animais aquáticos. A gente pode ter respiração por pulmões, geralmente, né, pulmões menorzinhos assim, mas são pulmões. E a gente pode ter uma respiração cutânea, que é respiração pela pele, ok? Nos 3 casos, vai acontecer respiração da mesma forma. Entra oxigênio, sai gás carbônico, pode ser ali pela pele, pelo próprio pulmão ou através das brânquias. Beleza? E como que então esses gases, esses nutrientes que foram aí absorvidos durante o sistema digestório, eles vão circular dentro do corpo desse animal? Então a gente pode ter uma circulação tanto aberta quanto fechada. A circulação aberta é o seguinte, nós vamos ter ali sim um vaso sanguíneo, só que vai chegar em certo momento que esse sangue, né, que está ali dentro desse vaso sanguíneo, ele não consegue passar ali para as estruturas, ele não consegue passar por dentro das células. Então, ao invés de ele ficar dentro de um cano, né, que seria um vaso sanguíneo, ele vai extravasar, ele sai de dentro desse vaso e vai indo para as partes do animal que precisa. Já o fechado é como o nosso, a gente tem vasos sanguíneos que vão passar o sangue e esses nutrientes vão passar de fora do vaso sanguíneo, a gente não vai ter o sangue saindo desse vaso, né? O sangue vai permanecer ali dentro. E os nutrientes, os gases e o que precisar sai aí deste tubo, né? Desse vaso sanguíneo. Diferente do aberto. O aberto, o sangue sai mesmo do vaso, tá? Ele precisa inundar, né? Ele precisa circular aí as células para elas conseguirem absorver o que precisa. Vamos dar uma olhadinha nas outras características. Então, a excreção deste filo, né, a excreção desses animais é feita de uma forma diferente. Então, eles não vão ter um rim, né, como o ser humano, por exemplo. Eles vão ter um metanefrídeo. Essa estrutura, ela é produzida, né, formada aí por 2 tubos, 2 canos. Um desses canos fica para dentro ali do indivíduo, né, daquele ser vivo, e o outro vai para fora do indivíduo. Um captando ali, né, e o outro levando para fora desse organismo. O sistema nervoso deles vai ser ganglionar. O que isso significa? As células nervosas desse indivíduo, elas vão se unir e formar um centro neural, como se fosse um mini cérebro. E daí, naquele local ali, vão ser distribuídas, né, as informações para o corpo. Isso garante a esses animais, eles terem mais, como é que eu posso dizer, uma dominância ali do seu ambiente. Então, eles conseguem perceber as coisas mais rapidamente e também conseguem aí produzir coisas que eles precisem. Por exemplo, se camuflar. Então, eles conseguem, né, dependendo da espécie, conseguir fazer todo um estudo de ambiente ali através desse sistema nervoso para conseguir fazer o que ele quer, ou capturar uma presa ou se esconder, né, de algum predador. Então, esse sistema nervoso ganglionar, levando em consideração o corpo, né, e a estrutura desses animais, é um sistema muito, muito complexo, levando em consideração, né, toda a rede aí desses animais. Isso que eu mencionei sobre eles terem essa adaptação ao meio é muito, muito forte em polvo. Então, a gente encontra aí vários, né, vídeos onde esses polvos conseguem, por exemplo, se camuflar. Isso é muito interessante e eles conseguem fazer isso graças a um sistema nervoso um pouco mais, né, complexo do que de outros animais, por exemplo. Como eles vão se reproduzir, então?
eles podem ser dioicos, ou seja, eles podem ter, né, macho e fêmea, como eles podem ser também hermafroditas. Então, eles podem ter aí as duas opções a depender da espécie. Sendo assim, a fecundação desses animais pode ser interna, ou seja, acontecer lá a entrada do espermatozoide e encontrar o óvulo dentro do corpo da fêmea, ou eles podem fazer aí essa fecundação externa, que é quando a fêmea coloca os óvulos no ambiente e o macho vai lá e coloca os espermatozoides em cima. Então pode ser dessas duas maneiras, ou interna ou externa. E o desenvolvimento, ou seja, depois que fecundou, gerou lá o indivíduo, a gente pode ter um desenvolvimento direto ou indireto. O direto é aquele que o animal ele já meio que nasce com o formato do adulto. Então a gente tem aquele mini adulto, aquela estrutura pequenininha, porém, né, já aparecendo um adulto. Já o indireto, ele vai ter uma outra fase, né, antes de virar adulto, que geralmente é uma larva, né, que a gente chama de fase larval. Então ele nasce, vira uma larva para depois virar aí o indivíduo adulto, certo? E a gente pode ter uma classificação, ou seja, esses animais, por eles terem uma morfologia bem diferenciada, né, apesar de ter características muito próximas, eles vão ter estruturas diferenciadas. Por exemplo, a concha que em um animal está de uma forma, vai estar em um animal de outra forma. Então a gente classificou, colocou em caixinhas aí, né, em classes esses animais. Nós temos então a classe dos poliplacóforas, dos gastrópodas, dos cefalópodas, temos dos sacafopodas e dos bivalves, que é a classe do bivalva. Então, cada um desses organismos vai ter características diferentes. Uma das principais mesmo é o formato da concha, como essa concha aí tá em cada um desses animais, né? Inclusive, em alguns a gente nem encontra essa concha tão visivelmente, né? Mas a gente vai ter uma diferenciação aí e uma classificação desses organismos. Certo? Para saber um pouquinho mais aí melhor sobre essa classificação, sobre essas classes, dá uma olhadinha no nosso vídeo de classes de moluscos e a gente se encontra numa próxima aula. Um grande beijo! Tchau!